na leitura dos informativos. É compatível com a Constituição Federal de 88 e não ofende a proibição de discriminação, o postulado da laicidade estatal e o princípio da impessoalidade na administração pública, a presença de símbolos religiosos em espaços públicos pertencentes ao Estado, nas hipóteses em que se busca representar a tradição cultural da sociedade brasileira. A lealdade aos valores e aos princípios democráticos defendidos pelo texto constitucional ensejam a identificação e o compromisso com os ideais de igualdade, liberdade e justiça neles contido. Independentemente de diferenças culturais ou religiosas. Muitas expressões que originalmente continham natureza intrinsecamente religiosa transcendem o espaço divino para se fundirem ou se transformarem em exteriorização da história cultural de um povo. Assim, uma vez considerado que a cultura e a tradição também se manifestam por símbolos religiosos, deve-se reconhecer o marcante aspecto histórico-cultural presente na construção da sociedade brasileira. Dos direitos sociais. O Ministério da Saúde, em observância aos direitos à dignidade da pessoa humana, à saúde e à igualdade, deve garantir atendimento médico a pessoas transexuais e travestis, de acordo com suas necessidades biológicas, e acrescentar termos inclusivos para englobar a população transexual na declaração de nascido vivo de seus filhos. Cabe ao órgão competente tomar as medidas necessárias para a adequação de seus sistemas, de modo a permitir o acesso às políticas públicas de saúde existentes, sem a imposição de barreiras burocráticas, que, além de comprometer a própria efetividade da política pública, são aptas a causar constrangimento, discriminação e sofrimento a pessoas trans. Nesse contexto, o Ministério da Saúde deve garantir aos homens e mulheres trans o acesso igualitário às ações e aos programas de saúde do SUS, em especial aqueles relacionados à saúde sexual e reprodutiva, como agendamento de consultas nas especialidades de ginecologia, obstetrícia e urologia, independentemente de sua identidade e de gênero. A Lei 14.151 de 2021 não permite a compensação de valores pagos pelo empregador a título de remuneração à empregada com parcelas de contribuição previdenciária e contribuição para fiscal, como se fosse salário maternidade. A orientação jurisprudencial desse Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não deve ser enquadrado como salário maternidade o que foi pago à empregada gestante afastada, segundo as hipóteses da Lei 14.151, enquanto durar o afastamento, para fins de compensação com parcelas futuras de contribuição previdenciária e contribuição para fiscal. A Lei 14.151 determinou o afastamento da gestante do trabalho presencial e não do trabalho touch-coast, não se verificando, portanto, suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, mas apenas alteração na sua forma de execução, o que configura a remuneração direta e habitual devida em razão da existência do vínculo empregatício, ainda que eventualmente a contratada fique somente à disposição do empregador. A inelegibilidade por parentesco não impede que cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral por afinidade até o segundo grau ocupem concomitantemente
Na mesma unidade da Federação, cargo de chefe do Poder Executivo e presidente da Câmara Legislativa, da Casa Legislativa. A inelegibilidade por parentesco não impede que cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o segundo grau ocupe concomitantemente na mesma unidade da Federação o cargo de chefe do Poder Executivo e de presidente da Casa Legislativa. Compete ao Poder Legislativo definir novas hipóteses de inelegibilidade, de modo que é defeso, proibido ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo e editar norma geral e abstrata referente ao processo eleitoral, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Viabilizar a ocupação dos lugares por candidatos de partidos pequenos com expressiva votação. A terceira etapa de distribuição das vagas das eleições proporcionais, sobras eleitorais, contará com a participação de todos os partidos políticos, independentemente de terem obtido o número de votos equivalente a determinada porcentagem pré-definida no quociente eleitoral. É inconstitucional, por ofensa ao caráter proporcional das eleições parlamentares, a regra do Código Eleitoral que prevê que, caso nenhum partido alcance o quociente eleitoral, as vagas devem ser preenchidas pelos candidatos mais votados. É inconstitucional, por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito penal e material bélico, norma estadual que concede porte de arma de fogo a agentes socioeducativos. Compete privativamente à União estabelecer em quais hipóteses deve ser assegurado o porte funcional de arma de fogo, pois cabe a ela, a União, legislar sobre a posse e o porte de armas de fogo em território nacional. Além disso, as regulamentações atinentes ao registro e ao porte de arma de fogo possuem relação direta com a competência administrativa exclusiva da União para autorizar e fiscalizar a produção e o comercial bélico. Nesse contexto, por se tratar de tema previsto na Lei 10.826 de 2023, os Estados-membros da Federação não podem determinar os casos excepcionais em que o porte de arma não configura ilícito penal. Por quê? Porque é competência privativa da União. É indispensável a autorização federal para a utilização de água mineral obtida diretamente do solo como insumo em processo industrial, mesmo que não destinada ao envase e ao consumo humano. Indispensável a autorização federal para utilizar água mineral obtida diretamente do solo como insumo em processo industrial, não destinada ao envase e ao consumo humano. Nos procedimentos de demarcação de terrenos da Marinha, é válido o ato jurídico de chamamento de interessados, certos ou incertos, à participação colaborativa com a administração, formalizado exclusivamente por meio de edital, desde que o ato tenha sido praticado no período de 31 de 5 de 2007 até 28 de 3 de 2011, em que produziu efeito jurídico a alteração legislativa. É constitucional a autorização conferida ao Banco Central do Brasil por lei federal para adquirir papel moeda e moeda metálica fabricada fora do país
por fornecedor estrangeiro, com o objetivo de abastecer o meio circulante nacional. A competência administrativa da União para a emissão de moeda não se confunde com a atividade material de confecção ou fabricação de papel moeda e moeda metálica. A competência administrativa para emitir moeda não deve ser confundida com a atividade material de confeccionar ou fabricar o papel moeda e a moeda metálica. Assim, a exclusividade da fabricação de numerário conferida à Casa da Moeda é uma opção de ordem legal e não uma imposição do texto constitucional, de modo que não há impedimento para que o legislador mitigue ou modifique esse regime, ou ainda acresça uma nova possibilidade de logística da atividade. É inconstitucional, por violar a competência da União material exclusiva para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Produção e o comércio de material bélico. E legislativa privativa para dispor acerca de normas gerais sobre esses artefatos. Lei estadual que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de arma de fogo a vigilante e a segurança prestador em instituição privada e pública. Estado e município não detêm competência para ampliar o acesso ao porte de arma de fogo para além das hipóteses previstas na legislação federal, porquanto cabe à União definir os requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito. É inconstitucional, por violar a competência da União para dispor sobre a exploração de serviço e instalação de energia elétrica e para legislar sobre energia. Exploração de serviço, instalação e legislar sobre energia, bem como a competência do município para legislar sobre o fornecimento de água, serviço público essencial de interesse local. Lei estadual que proíbe, sob pena de multa, o corte de energia elétrica e ou água por falta de pagamento sem que o consumidor seja avisado previamente. Não cabe ao Estado exercer interferência na relação jurídico-contratual estabelecida entre o poder concedente e a empresa concessionária, quando aquele for a União ou município. Embora o Estado possua competência legislativa concorrente em tema de produção e consumo, a lei estadual impugnada não se restringiu à proteção e defesa do consumidor. A mera alegação por uma das partes da necessidade de intervenção da União, entidade autárquica ou empresa pública federal em uma demanda entre pessoas privadas em trâmite na Justiça Estadual é insuficiente para que haja o deslocamento de competência para a Justiça Federal. Porquanto, para que haja o aventado deslocamento de competência, é insuficiente que, em uma demanda entre pessoas privadas em trâmite na Justiça Estadual, uma delas alegue a necessidade de intervenção da União. Se assim o fosse, em qualquer demanda entre pessoa privada na qual, a título meramente incidental, debata-se acerca de um ato normativo federal, poder-se-á requerer a remessa dos autos à Justiça Federal. Dessa arte, a remessa do feito para que a Justiça Federal avalie se há interesse federal pressupõe primeiramente um pedido de intervenção formulado pela própria União, por sua autarquia ou empresa pública federal. E não que a parte alegue isso, mas que a própria pessoa jurídica alegue. Encontram-se presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, pois há plausibilidade jurídica no que se refere à alegação de usurpação,
pela lei municipal impugnada, da competência da União para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, e há perigo na demora da prestação jurisdicional, consubstanciado pela incerteza a que se submetem as autoridades públicas quanto ao exercício de suas atribuições diante do aparente conflito entre as legislações federal e municipal. A fixação do horário de funcionamento para locais destinados à prática de treinamento de tiro, bem assim do distanciamento mínimo em relação ao estabelecimento de ensino, é matéria afeta a autorização e fiscalização da produção e do comércio de material bélico, cuja competência é atribuída à União. No caso, a legislação municipal questionada contraria requisito exigido para a autorização de funcionamento de atividade submetida a critério e condições da alçada da legislação federal.